aqui, onde é que nós estávamos? A política espanhola estava orientada no sentido de transformar as colônias em sistemas econômicos o quanto possível autossuficientes e produtores de um excedente líquido na forma de metais preciosos que se transferia periodicamente para a metrópole. Esse afluxo de metais preciosos alcançou enormes proporções relativas e provocou profundas transformações estruturais na economia espanhola. Que transformações estruturais? Bom, a economia espanhola se tornou uma economia altamente, monetizada em termos de moeda metal. Tá? O que vai ilustrar muito o exemplo de uma das críticas feitas pelo David Hume e pelo Adam Smith aos mercantilistas, de que o acúmulo de metais conduz, em última análise, apenas e tão somente a uma flutuação para baixo no preço do metal. O metal se torna mais abundante, logo ele vai se tornar mais barato. Né? Essa é uma. Tem várias outras aí que estão ligadas às estratégias econômicas dos espanhóis que a gente não vai enumerar aqui. O poder econômico do Estado cresceu desmesuradamente. E o enorme aumento no fluxo de renda gerado pelos gastos públicos ou por gastos privados subsidiados pelo governo provocou uma crônica inflação que se traduziu em persistente déficit na balança comercial. Não? Sendo a Espanha o centro de uma inflação que chegou a propagar-se por toda a Europa, não é de estranhar que o nível geral de preços haja sido persistentemente mais elevado nesse país que em seus vizinhos, o que necessariamente teria de provocar um aumento de importações e uma diminuição de exportações. Então, o Celso Furtado está dizendo aí que o aumento da oferta monetária sob a forma de moeda metal na economia espanhola potencializou a alta de preços, o processo inflacionário, certo? E o desequilíbrio do balanço de pagamentos. Claro que são categorias que não faz muito sentido você empregar no século XVI, no século XVII. Mas aí está o Celso Furtado fazendo aquele trabalho fora de série em formação econômica do Brasil de aplicar elementos da teoria econômica para o entendimento de situações passadas. Tá? Isso é um dos grandes méritos do livro. Tá bom? Vamos lá. Em consequência, os metais preciosos que a Espanha recebia da América sob a forma de transferências unilaterais provocavam um afluxo de importação de efeitos negativos sobre a produção interna e altamente estimulante para as demais economias europeias. Ou seja, os espanhóis tinham ouro, prata, metais preciosos. Eles, por essa disponibilidade, não se sentiam movidos ou interessados a ter uma produção interna mais diversificada, certo? Por outro lado, a possibilidade de viver direta ou indiretamente de subsídios do Estado fez crescer o número de pessoas economicamente inativas, reduzindo a importância relativa na sociedade espanhola e na orientação da política estatal dos grupos dirigentes ligados às atividades produtivas. Então, você tem aí uma espécie de criação de uma grande classe totalmente ociosa na sociedade espanhola. Não ia ter muito como sustentar isso, no longo prazo. A decadência econômica da Espanha prejudicou enormemente suas colônias americanas. Fora da exploração mineira, nenhuma outra empresa econômica de envergadura chegou a ser encetada. As exportações agrícolas de toda a imensa região em nenhum momento alcançaram importância significativa em 3 séculos de vida do grande império colonial.
O abastecimento de manufaturas das grandes massas de população indígena continuou a basear-se no artesanato local, o que retardou a transformação das economias de subsistência preexistentes na região. Não fora o retrocesso da economia espanhola, particularmente acentuada no século XVII, e a exportação de manufaturas de produção metropolitana para as colônias teria necessariamente evoluído, dando lugar a vínculos econômicos de natureza bem mais complexa que a simples transferência periódica de um excedente de produção sob a forma de metais preciosos. Aí o Celso Furtado está desenvolvendo um argumento que equivale um pouco àquele conceito que a gente tem da chamada doença holandesa, né? Quer dizer, um país que tem abundância de um bem com alta procura no resto do mercado, ele sofre as benesses, né, dos lucros da renda extraordinária da venda desse produto, né, ao mesmo tempo em que sofre os malefícios da orientação de toda a economia para a produção desse produto, sem providenciar uma economia diversificada como extensão da divisão do trabalho, né? Então vocês estão vendo aí que o Celso Furtado assistiu às aulas de complexidade econômica, né, dos nossos amigos lá que estudam a complexidade econômica. Não, mentira. Celso Furtado aí está apenas usando o argumento cepalino da crítica à especialização do tipo vantagens comparativas como estratégia de inserção comercial dos países, estendendo isso aí ao entendimento das razões do subdesenvolvimento, que é um dos casos da América Latina e do Brasil que ele está estudando. O consumo de manufaturas europeias pelas densas populações da meseta mexicana e do altiplano andino teria criado a necessidade de uma contrapartida de exportações de produtos locais, seja para consumo na Espanha, seja para reexportação. Um intercâmbio desse tipo provocaria necessariamente transformações nas estruturas arcaicas das economias indígenas e possibilitaria maior penetração de capitais e técnica europeus. Isto é uma hipótese, tá? Do Celso Furtado. Perceba aqui a palavra possibilitaria, uma hipótese a ser verificada, e é evidente que isso foi objeto de discussão na historiografia econômica, né? Já era objeto de discussão na historiografia econômica à época em que a formação econômica do Brasil foi escrita. Houvesse a colonização espanhola evoluído nesse sentido, e muito maiores teriam sido as dificuldades enfrentadas pela empresa portuguesa para vencer. Então, uma das razões do monopólio, né, dos portugueses foi a imperícia, a incompetência da colonização espanhola.